Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora exatamente você está vendo este conteúdo, mas estamos aqui para estudar juntos. Hoje, lembrando, nós estamos no 5º dia da jornada de 50 dias de poder, que tem como título A Igreja no Tempo do Fim. Hoje, nós temos como título do 5º dia o custo do discipulado. Vamos falar um pouquinho sobre esse custo, mas antes eu quero agradecer muito você que tem assistido, curtido, compartilhado e também comentado. Como eu tenho falado, esse ano nós mudamos um pouco a estratégia, pois eu percebi que ao longo do dia nós temos mais visualizações do que no ao vivo, então a gente acaba tendo um alcance maior ao longo do dia, e o YouTube é uma ferramenta muito boa para isso. E também a gente pode aqui explorar mais o conhecimento do texto, né, do que propriamente a leitura, né? No ano passado nós fizemos muita leitura, esse ano nós estamos gastando mais tempo na explicação. Antes de fazermos aqui a explicação, o estudo do 5º tema, eu quero aqui agradecer algumas pessoas que têm comentado, as pessoas que pararam para comentar, para compartilhar o vídeo, gastaram um tempinho para isso também, para deixar aqui a sua opinião, as suas palavras. Eu quero agradecer aqui a Edileuza, que disse assim: bom dia, que Deus abençoe o pastor, que Deus nos ajude a superar cada desafio. Amém, Edileuza, estamos juntos. Quero agradecer também a Emiliana do Buqueiro 2, que aqui não está o nome dela, mas aqui pela foto eu vi que é ela disse amém, estamos juntos. Minha irmã que colocou, peço que ore para que consiga fazer todo o estudo, ou seja, para que ela consiga ir em frente na jornada, que Deus te dê essa força, crise, e vai dar tudo certo no nome de Jesus. A Célia, ela colocou: bom dia, louvado seja Deus, peço que ore pela minha família e também por todas as igrejas, que Deus abençoe para cumprir os desafios. Isso aí. A Josefa, ela coloca assim: bom dia, pastor, peço que ore pela saúde da minha mãe e que Deus te abençoe. Obrigado, Josefa. Vamos orar pela saúde da sua mãe e pela família da Célia em especial, e pela que minha irmã, a Cris, ela continue seguindo o estudo. E o meu pai também colocou assim: muito bom, que Deus continue lhe abençoando sempre, estamos juntos. É isso aí, seu Estevam, estamos juntos. Desculpa. Então, vamos para o momento de oração, porque em seguida nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Quero agradecer demais você que tem assistido, curtido, comentado, e é isso aí. Vamos sempre colocar aqui os pedidos para que nós possamos interceder, tá bom? A mãe da Josefa, a família da Célia e o estudo da minha irmã, para que ela possa seguir firme até o fim, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Pai Santo, querido Deus, neste momento, Senhor, coloco em Tuas mãos os pedidos que foram feitos. Eu sei que muitos pedidos ainda estão nos corações, mas eu te peço que o Senhor visite cada mente, cada coração, de cada pessoa que tem participado dessa jornada, e que o Senhor nos dê diariamente a dose, a quantidade do alimento necessário para continuar aprendendo e estando bem alimentados da Tua Palavra. Te peço que o Senhor visite a mãe da Josefa, onde ela estiver, o que ela estiver passando, que o Senhor venha como médico dos médicos, Senhor dos senhores, que o Senhor venha esticar ali Tua mão para que possamos ver o milagre. Te peço também pela família da Célia, por todas as pessoas que envolvem toda a família dela, o Senhor sabe, em especial pela questão do casamento dela, e que o Senhor continue conduzindo para que eles, como casa, como família, se aproximem de Ti. Peço também pela Cristina, que é minha irmã, que o Senhor continue conduzindo a vida dela e que ela venha ter a disciplina, e que o Senhor venha também lembrá-la de diariamente estar conectada, estudando esses temas junto conosco, e que a cada dia possamos estar mais perto de Ti. Abençoe também as demais pessoas que estão participando nos comentários, e também aquelas que estão apenas assistindo também, que o Senhor venha estar com cada um de nós. Nos prepara para o estudo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, muito obrigado, tá? E vamos para o tema número 5, o custo do discipulado. O verso bíblico está em João capítulo 8, verso 31, que diz o seguinte:
se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então é uma lição que vai falar sobre discipulado. E aqui o autor da lição, ele vai aqui gastar a maior parte do tempo falando sobre como nos dias atuais as pessoas elas têm procurado um Cristo ou uma igreja ou uma religião que talvez não exija tantas renúncias. Por quê? Porque os nossos desejos, as nossas vontades muitas vezes falam mais alto, e aí é muito comum as pessoas quererem associar, quererem equilibrar os gostos pessoais, os prazeres pessoais com também o sentimento de estar no caminho certo, de estar fazendo a vontade de Deus. E quando encontram algum lugar que oferece esse equilíbrio, muitas pessoas seguem por esse caminho. Por quê? Porque lá, nesse caminho, eles vão poder, de maneira equilibrada, assim, de maneira que a consciência não vá pesar, eles vão poder seguir essa vida, aonde vão poder tanto agradar o seu eu, quanto na cabeça deles estão fazendo a vontade de Deus, quando a gente sabe que isso não é verdade. E aqui nós temos um teólogo alemão que ele criou, ele que desenvolveu a teoria ou a teologia da graça barata. O que seria a graça barata? Porque, segundo a palavra de Deus, Deus nos dá a graça de graça, por isso que o nome é graça. Mas ele, no estudo dele, ele chama de graça barata, não por conta do custo, mas graça barata porque muitos pregam como se fosse algo banal, como se aceitar Jesus não houvesse também uma participação, uma ação, uma atitude, um desenvolvimento do ser humano para que esse cristianismo, para que essa decisão se desenvolva. Então, tudo aquilo que é uma mensagem que é apenas para aceitar Jesus, não precisar de mudança, não precisar de transformação, não precisar de melhoria, tudo isso é chamado na teologia de graça barata. Ou seja, você aceita Jesus, mas continua fazendo o que você gosta, continua fazendo o que você quer. Tudo isso, a ideia é a graça barata. E aqui ele bota um texto de Lucas 14, 26 e 27 como prova de que sim, não existe essa graça barata. A graça, ela é de graça, mas ela não é barata, ela tem um custo pessoal. Ele diz o seguinte, Jesus resumiu em 3 compromissos de caráter. Primeiro, ele disse que quem não negar a si mesmo não pode ser seu discípulo. Olha, negar a si mesmo. Segundo, seus discípulos devem tomar a cruz e segui-lo. Já temos aqui 2 pontos fortes de frases impactantes. Terceiro, renúncia completa do que nos separa dele, ou seja, tudo aquilo que me separa de Deus, eu devo me separar dessa coisa. E aí Jesus ele coloca a família, ele coloca prazeres, tudo em Lucas 14, 26 e 27 está incluso tudo aquilo que me separa de Deus. Eu é que devo me separar dessa coisa. Ou seja, existe sim uma renúncia. E eu costumo dizer que essa é uma das partes mais difíceis do cristianismo, de ser fiel. Existe o guardar o sábado, o fazer isso ou fazer aquilo, e tudo isso são coisas desafiadoras, não estou dizendo que não é, mas eu acredito, na minha interpretação, na minha leitura e com base no estudo de hoje, que existe um custo muito grande também daquilo que eu vou ter que abrir mão. Não é apenas adicionar novos comportamentos, não é só adicionar a oração. Por exemplo, eu tenho um estilo de vida, aí eu vou adicionar a oração, adicionar a leitura da Bíblia, adicionar ir para a igreja, adicionar guardar o sábado, adicionar isso, mas eu continuo com o mesmo estilo de vida. Adicionar tudo isso é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas o mais difícil não é adicionar esses comportamentos cristãos. O mais difícil é retirar, renunciar prazeres, gostos, preferências, porque nós sabemos que nós somos egoístas, nós somos vaidosos, então nós temos sim essa dificuldade, Então, e o autor ele termina mostrando que, na verdade, o custo de não seguir a Jesus da forma correta ele é muito alto,
pode custar muita coisa, inclusive a própria salvação. Então essa graça barata, no final das contas, ela na verdade ela é muito cara. Ela pode custar muito cara porque ela pode custar a própria salvação daqueles que acham que estão no caminho correto, seguindo uma graça que na verdade ela banaliza a salvação. E no último parágrafo, o autor da lição ele fala sobre Daniel 8. Esse texto acho que foi um dos primeiros textos que eu decorei por conta do Clube dos Gravadores. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Esse texto há muito tempo eu tenho decorado e foi esse primeiro não de Daniel. Resolveu Daniel não contaminar-se. Ou seja, Daniel estava num contexto ali na Babilônia, ele foi colocado numa situação de escravo ali, ou de preso, né, pós-batalha, pós-guerra, e ele ia ser apresentado, ele não, eu vou ser apresentado, né, como jovem, como guerreiro, como qualquer coisa que vocês queiram, mas eu prefiro permanecer no regime de alimentação que eu acredito. Eu não quero ceder a esses alimentos que vocês prepararam. Resolveu Daniel não contaminar-se, né? O que leva a crer que ele também tinha alimentos impuros. Resolveu Daniel não contaminar-se. E ali, esse primeiro não dele e a resposta que ele deu aparecendo no dia mais saudável, mais bonito, né? Mais forte, mais preparado, foi o que deu ali a moral para ele seguir dizendo outros nãos, né? Eu costumo dizer que o sim nos aproxima dos próximos sims e o não nos aproxima dos próximos não. Sempre quando nós tomamos uma decisão, a próxima decisão naquela mesma direção é sempre mais fácil. Então, a primeira renúncia vai ser sempre a mais difícil de todas, mas nós temos que crer que a partir daquela, as próximas virão com uma maior naturalidade. As primeiras vão ser difíceis mesmo, nós temos muitas coisas que tem que ser removidas de nossa vida, mas Deus nos dará essa força. Lembrando que o tema da lição é o custo do discipulado. Então, quer ser discípulo? Tome a sua cruz. Então, não é fácil, de fato, mas vale a pena. Esse esforço, essa dedicação, não é porque a nossa salvação vai ser conquistada por esse esforço. Não é isso. É porque é uma consequência, é um resultado na vida daqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Então, esse nosso novo comportamento, ele não é por causa do céu, mas ele revela se de fato aceitamos ou não a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se eu tenho continuado a viver dissolutamente, né, como filho pródigo, então talvez eu não tenha ainda aceitado de verdade a Cristo. Então, as ações, o comportamento, elas não são a causa que nos levam para o céu, mas elas são o resultado de uma vida que de fato está entregue nas mãos de Deus. Ou para refletir de hoje tem a seguinte questão: como você interpreta a distinção entre o custo do discipulado, esse custo todo de renúncio, e a graça barata, que é aquele ponto que nós conversamos no início, na vida cristã? E como essa distinção influencia sua própria jornada espiritual? Então existe o custo do discipulado, que nós falamos já no final sobre a renúncia, e a graça barata, que é essa graça que não tem exigência nenhuma, simplesmente é só aceitar e não precisa fazer nada. Então, como essa distinção, como entender essa diferença influencia a sua jornada espiritual? Essa é a reflexão de hoje. Querido, querida, que Deus te abençoe, que Deus continue nos dando o privilégio de permanecer em sua presença e que possamos entender que a igreja do tempo do fim é uma igreja que satisfaz os desejos de Deus, é uma igreja que busca fazer a vontade de Deus. E vai por mim, fica a dica, na maioria das vezes os nossos desejos, eles são contrários aos desejos de Deus. Por isso nós temos que buscar com sabedoria uma melhor leitura das nossas ações, das nossas escolhas, para que nós possamos diminuir os erros e aumentar os acertos para a honra e para a glória de Deus.
Que Deus te abençoe. Espero que a tua decisão seja pagar o preço do discipulado. Oremos. Querido Deus, que possamos permanecer o restante do dia, o restante da noite, o restante da tarde, o restante da vida em tua presença, e que sejamos discípulos que sabem que existe um preço a ser pago e que nós venhamos entender que esse preço deve ser pago para a tua honra e glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quer ser citado amanhã, quer que a sua frase seja lida sobre o tema de hoje, pode colocar sua opinião sobre o curso do discipulado, sua opinião sobre o tema. Lembre-se de ler e ouvir sempre antes de assistir esse vídeo, porque é apenas aqui um complemento, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esqueça, estamos juntos.